Bem, vamos lá. Eu acho que em nenhum momento eu não vou entrar no discurso que o Flamengo bateu de frente, que, nossa, fez um jogo que chegou perto de vencer ou até mesmo empatar. Em nenhum momento eu vou mencionar isso. Eu acho que a gente pôde ver a discrepância, de fato, de maneira literal, da elite do futebol europeu, que é o Bayern de Munique, para o futebol sul-americano. A elite do futebol sul-americano. Exatamente, estamos falando de um clube que atualmente é o líder do Campeonato Brasileiro, tem um dos melhores elencos do cenário sul-americano, se não for o melhor. Mas em nenhum momento, Fernandinha, o Flamengo esteve perto de vencer o jogo ou até mesmo empatar. Em nenhum momento o Flamengo teve o controle do jogo. Muito pelo contrário, o Bayern de Munique teve o controle durante os 90 minutos. E outra, o Flamengo errou bastante. Mas errou por quê? Porque o adversário força você a errar. É um jogo muito bem trabalhado, muito bem treinado. É algo de outro futebol. E nenhum outro clube aqui no cenário sul-americano faz o que o Bayern de Munique fez com o Flamengo. Pelo contrário, é o Flamengo que faz com os adversários. Então não tem como eu chegar aqui na frente das câmeras. Eu sou torcedor, bacana, mas antes de tudo eu sou jornalista e preciso honrar o meu currículo. Eu preciso ser sincero com o torcedor. Torcedor rubro-negro, em nenhum momento o Flamengo teve o controle do jogo. Em nenhum momento o Flamengo foi melhor em campo. Em nenhum momento o Flamengo assustou o Bayern de Munique. Pelo contrário. Tudo bem, o Bayern de Munique abriu 2-0 aos 10 minutos, por quê? Porque forçou isso. Eles fazem uma marcação extremamente alta, muito bem trabalhada. Eles fazem com que você erre a todo momento. São 6 marcando sob pressão, em alto nível. O próprio Felipe Luiz falou isso em entrevista coletiva. Só que eu acho que é válido esse tipo de confronto. Ele utilizou uma palavra na entrevista coletiva que eu concordo. É um intercâmbio. É um jeito maravilhoso de a gente observar e evoluir de certa forma. E aprender também. Você tem que aprender com os erros. Mas ficar crucificando, por exemplo, Luiz Araújo, que teoricamente entregou 2 gols, ficar crucificando um Wesley, que de fato começou o jogo muito afobado, eu não vou entrar nesse discurso. Pelo contrário, eu acho que tem que fazer elogios ao Flamengo. Querendo ou não, o Flamengo competiu, mas competir não quer dizer que esteve perto de vencer ou até mesmo empatar. Pelo contrário, o Bayern de Munique, quando sentia que estava sendo ameaçado, acelerava um pouco o jogo e deu no que deu. Vamos lá, o primeiro gol do Flamengo, beleza, sai num golaço do Gerson. O segundo gol sai por quê? Porque a bola acabou batendo na mão do adversário e foi pênalti. Quando o Bayern de Munique se sentiu ameaçado, acelerou o jogo e conseguiu controlar novamente. Teve o controle, o time alemão teve o controle do jogo a todo momento. Em nenhum momento o Flamengo assustou o Bayern de Munique, eu não vi o Bayern de Munique assustado em nenhum momento. É uma frieza, né? Exatamente, estamos falando de um time, assim, é absurdo. Assistir o futebol do Bayern de Munique é prazeroso, é bacana demais. E esse jogo mostrou pra gente, estamos ainda muito longe do futebol europeu, da elite do futebol europeu. Eu acho que os times brasileiros, independentemente do que aconteça com o Fluminense agora, com o Palmeiras agora, eu acho que os times brasileiros saem maiores do que chegaram. A competição foi extremamente válida para todo mundo. E válida, inclusive, para a gente observar o que precisa evoluir. Válida também para a gente entender que hoje no futebol não tem mais como você ter jogadores que não têm uma noção tática. Olha o Bayern de Munique jogar, é uma noção tática absurda, é uma frieza absurda, é algo muito bem treinado. Olha o Harry Kane, o que ele faz. O Harry Kane, ele aproveita todas as oportunidades, totalmente diferentes dos clubes brasileiros. Olha quantas oportunidades o Palmeiras teve e não conseguiu converter. Olha quantas oportunidades o Flamengo teve e tem ao longo da temporada e não consegue converter. Eles conseguem converter. Tanto é que eles finalizaram menos que o Flamengo, mas eles fizeram mais gols. Por quê? Porque eles treinam para isso. Então, assim, foi uma aula de futebol que a gente pôde observar, mas isso não é uma crítica ao Flamengo. Repito, acho que o Flamengo competiu, acho que o Felipe Luiz teve a estratégia correta. Eu não vou ficar sendo prepotente dizendo aqui, se ele mudasse a escalação, a história poderia ter sido diferente. Acho que ele não poderia deixar o Danilo fora desse jogo, porque o Danilo, pela experiência que ele tem em confrontos como esse, ele poderia passar mais tranquilidade a outros jogadores que não estão acostumados com esse tipo de duelo. E eu vou dar um exemplo, o Wesley. Eu acho que o Wesley entrou extremamente afobado. O próprio Léo Ortiz, que foi titular na vaga do Danilo, acho que entrou afobado. O Arrascaeta, a gente está falando de um Arrascaeta que está vivendo a melhor temporada em números na carreira dele. É top 3 hoje no futebol brasileiro, mas não tem condições físicas de encarar um jogo como esse. Só para a gente ter noção da discrepância que é o futebol brasileiro para o futebol europeu. Estamos falando de um jogador que é top 3 no futebol brasileiro, mas no futebol europeu talvez não daria conta do recado por conta da parte física. Então a gente teve vários aprendizados nesse jogo, mas eu não vou ficar aqui crucificando, caçando culpado no time do Flamengo, muito pelo contrário. Acho que vale os elogios. E é isso, o Felipe Luiz foi muito bem
na entrevista coletiva. O futebol europeu é isso. Eles são muito melhores que a gente e a gente precisa entender isso. E como que vai nivelar isso? Não tem como. Economicamente falando, não tem como. O dinheiro está lá, o dinheiro não está aqui. E há algum tempo, né, Vene? Isso não é Exatamente. de hoje, não. Vamos ver o que o Felipe Luiz falou. Isso aí que o Vene está citando após a partida. Rodou. Eu acredito que dessa forma que nós jogamos é a forma que nos aproximou mais de poder vencer esse jogo contra um verdadeiro colosso. Um time espetacular, um time que tem todos os méritos e os merecimentos de ter passado de fase. É um time incrível, que foi superior, é superior, e nós temos que reconhecer essa superioridade do adversário. Ô Pedrosa, que é um colosso, acho que todo mundo vai concordar, né? A gente está falando da primeira prateleira da Europa. Nem todo mundo, Danilo não concordava. Falou que o Chelsea era pau a pau, né? Falou que era do mesmo nível. Do mesmo nível, né? Mas o Bayern, de fato, tá na primeira prateleira do futebol europeu, né? E a gente sabe disso. Mas que essa era a forma mais próxima que ele poderia chegar da vitória, às escolhas do Felipe. E eu acho que o Vene foi muito bem aqui. Ninguém aqui tá para criticar as escolhas do Felipe, que é o treinador do Flamengo, e ele sabe o que há de melhor do Flamengo, e ele escolhe o que ele quer implementar enquanto o seu estilo. Sim. E tá tudo bem. Eu acho que todos os brasileiros estão de parabéns nesse Mundial, todo mundo entregou o que podia entregar. Parabéns pro Flamengo, fez uma belíssima campanha. Agora, você acha que isso a postura do Flamengo era o mais próximo que ele poderia chegar da vitória? Eu pergunto pelo seguinte, talvez se ele tivesse uma postura um pouco mais defensiva e perdesse muito a característica do Flamengo de ser, porque o Flamengo tem um DNA. Sim. Ele poderia chegar mais próximo ou não? Não, a derrota só seria vista de forma diferente, e talvez de uma forma covarde. Eu acho que é isso. O Flamengo, a realidade do Flamengo não é a Copa do Mundo de Clubes. A realidade do Flamengo não é essa. A realidade do Flamengo é a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca e as G-Copas. Nessa realidade, o Flamengo é melhor do que 95% dos times aqui da América do Sul. Então, dentro do que o Flamengo se propõe a fazer, o Flamengo foi corajoso, o Flamengo foi digno, o Flamengo não abriu mão do seu estilo de jogo e fez o Bayern de Munique jogar de forma séria. Isso, para mim, dentro do contexto, já é algo muito positivo. Fazer o Bayern de Munique jogar de forma séria, levando a partida séria, e levou sim. As pessoas podem até, se poupou, se dosou. Eu não acredito que tenha se dosado porque era contra o Flamengo. É porque o Bayern de Munique construiu um resultado com 9 minutos de jogo que fez o Bayern, logicamente, jogar com o resultado acima do placar. 85 minutos do jogo, o Bayern de Munique controlou a partida. Talvez ali no 2-1, quando o Flamengo faz o 2-1, você imaginava assim, os caras vão sentir, o Flamengo vai vir pra cima, passaram 3 minutos, os caras conseguiram controlar de novo, pressionaram o Flamengo e fizeram o terceiro gol. No 3-2, você ainda teve novamente, será que dá, não sei... Os caras pressionaram de novo, fizeram o quarto gol, poderiam ter feito o quinto, poderiam ter feito o sexto, e foi assim o desenho da partida. Eu acho que querer desenhar que o Flamengo jogou de igual para igual é uma mentira pro torcedor que tá vendo isso. Querer desenhar que foi pau a pau é outra mentira. A questão é, nada disso faz a gente apagar que o Flamengo foi digno, que o Flamengo competiu. Concordo plenamente com o Vene. Ficar massacrando o Luiz Araújo, ficar massacrando o Arrascaeta, o Wesley, isso é uma bobeira, isso é uma inutilidade pro desempenho que o Flamengo teve dentro dessa Copa do Mundo de Clubes. Eles não erraram porque eles são ruins, porque eles são péssimos, porque eles foram desatentos. Eles erraram porque tem um time que tem um modelo de jogo totalmente claro, que é campeão da Bundesliga, que é um dos melhores times do mundo, que faz você errar. O Felipe Luiz é muito claro na coletiva dele. Não é que eles tenham errado porque eles queriam, é porque eles perdem a bola e o bloco tá lá alto e tem 5, 6 jogadores na linha da bola para poder recuperar. Assim é o Bayern de Munique. E teve uma diferença. Eles são fatais, e teve né? uma diferença ontem muito grande dos outros jogos que aconteceram. Eu fiz os 3 jogos do Bayern nessa Copa do Mundo, tirando esse jogo contra o Flamengo. O Pamecano ontem voltou ao time titular. O Pamecano é o cara que rouba a bola do Arrascaeta no gol do Harry Kane. Ele é um zagueiro muito mais veloz e combativo. Eles usam caçadas individuais. E olha onde ele estava nesse lance. Esse que é o ponto. Olha onde ele estava. Então assim, o Arrascaeta domina a bola de costas na intermediária. Geralmente aqui no futebol brasileiro, ele vai ter uma pressão de cercar. Ele vai conseguir sair. Não, o Pamecano dá o bote, o Harry Kane pega a bola, gol do Bayern de Munique. Depois do segundo gol, muita gente, o Luiz Araújo tomou a decisão errada. Pode até ter sido, mas você percebeu que tinham 4 jogadores ali em volta dele, que talvez ele não conseguisse sair. E aí, quando acontece o momento do roubo, o Joshua Kimmich, que eu falei aqui diversas vezes, ele dá um passe, que é passe de cinema. Ele finge que ele vai dar o passe, a zaga do Flamengo faz todo o balanço para a direita, o Harry Kane domina, sem olhar para o gol, ele já bate, faz o quarto gol ali do Flamengo. Então assim, Flamengo não tem nada o que ficar lamentando da partida de ontem. É um time muito melhor do que o Flamengo, e eu falei aqui, é muito melhor do que o Chelsea, nem se compara com o Chelsea. O Bayern de Munique é muito melhor do que o Chelsea. Então assim, para mim, o Flamengo tem que ser
levado em consideração que ele foi digno, que ele não abriu mão do seu estilo de jogo, que ainda tem muita coisa a evoluir e que a participação do Flamengo foi respeitável, foi respeitosa. O Flamengo foi bem, representou o futebol brasileiro, só que pegou um time que é muito melhor do que ele e a gente tem que aprender com isso. O Felipe Luiz fala isso o tempo inteiro. Eu copio táticas de outros treinadores, eu copio o que eu tô vendo lá fora. Por quê? Porque assim, com a máquina que ele tem nas mãos para a América do Sul, ele vai conseguir fazer o Flamengo jogar num nível talvez um pouco parecido. Ontem não deu, foi corajoso. Não deu, mas essa é a lógica. Acho que serve pra gente entender o seguinte, desse resumo todo, não sei o que vai acontecer no jogo do Fluminense e da Inter de Milão. A distância bizarra que a gente achava que existia, não é tão bizarra assim. A distância assustadora, ela não é tão assustadora assim. Mas a distância existe. Querer negar isso é fechar os olhos. E Pedrosa, Fernanda, e tem um ponto que a gente precisa mencionar. Por exemplo, eu vejo muito torcedor do Flamengo comparando o Benfica com o Bayern. O Benfica ganhou e o Benfica é um time que está muito mal. Gente, o Benfica é um time que está acostumado a esse tipo de confronto. Eles a todo momento estão numa Champions League, por exemplo. Para eles não é novidade encarar um jogador do Bayern de Munique. Não é nem um pouco novidade. Para os jogadores do Flamengo, em sua grande maioria, é novidade. Então é óbvio, é natural que os jogadores sintam um pouco a pressão. Foi o que aconteceu no início do jogo. E o jogo do Benfica, Vene, o Bayern entrou com 5 reservas. Perfeito. 5. Se o Bayern tivesse colocado os titulares, era saco. Nos últimos dias, o Al Nassr, da Arábia Saudita, fez uma proposta pesada para tirar Gerson do caminho do Zenit, da Rússia. O volante, que já estava praticamente acertado com o clube russo, agora vive um impasse e pode mudar completamente seus planos de carreira. A proposta saudita não é brincadeira. A oferta do Al Nassr é quase o dobro daquilo que o Zenit colocou na mesa. E, claro, além do dinheiro, tem um fator que pesa muito: Jorge Jesus. Isso mesmo, o técnico português que já comandou o Gerson no Flamengo, agora está fechado com o Al Nassr e entrou pessoalmente na jogada. Jorge Jesus está em contato direto com Gerson, tentando convencer o volante a aceitar esse novo desafio. E vamos falar a verdade, a relação entre os dois sempre foi muito boa. Gerson viveu seu melhor momento da carreira sob o comando de Jesus, conquistando títulos e jogando em alto nível. O Zenit ainda não desistiu, mas a pressão do Al Nassr é grande e o cenário agora está totalmente indefinido. A decisão está nas mãos de Gerson, que precisa escolher entre voltar à Europa com o Zenit ou se juntar novamente ao treinador que o alavancou para o sucesso. No lado financeiro, é difícil competir com os árabes. O Al Nassr oferece salário alto, bônus por performance e um projeto esportivo ambicioso. O time já conta com estrelas como Cristiano Ronaldo e quer montar um elenco ainda mais forte para dominar o futebol asiático. Enquanto isso, o Zenit aposta em um projeto de estabilidade na Europa, disputando ligas competitivas e oferecendo a chance de vitrine no continente europeu. Mas, como dissemos, a grana pesa e o vínculo com Jorge Jesus pode ser o fator decisivo. Agora é esperar a escolha de Gerson. Vai seguir rumo ao Zenit ou aceitar o chamado do Al Nassr e reencontrar Jorge Jesus? Deixe aí nos comentários o que você acha que ele vai decidir. Não esquece de se inscrever no canal, deixar a curtida, compartilhar com os amigos. Até a próxima, tamo junto!